Boa noite, pessoal. Nós fizemos na última aula esse exercício 6T1. Nós vamos fazer hoje o 6T2 e o 6.4. Vocês terão que me entregar até no domingo. Então, já está aqui no Moodle. Esse é o Moodle de vocês. Vocês vão me entregar no Moodle até domingo à meia-noite, tá? Todos esses exercícios da série 6. Então, é o 6T1, 6T2, que nós vamos fazer hoje, tá? 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 6.4 nós também iremos fazer hoje. Então, o objetivo é a entrega de todos os exercícios. Na próxima aula de vocês, 08P, é amanhã. Na próxima aula, nós vamos tentar fazer aí o 6.1, 6.2, 6.3. Não vai dar tempo de fazer os três. Vamos ter que fazer um ou dois, é o que vai dar tempo de fazer. E aí o que ficar faltando fica por conta de vocês. Então, estamos tentando fazer o máximo possível, né? Mas tem que deixar alguma coisa para vocês quebrarem a cabeça também, porque senão fica muito fácil, né? É só copiar do professor. E ainda se copiar só do professor, estiver aqui em sala de aula fazendo, tudo bem. O duro é que tem aluno que nem isso faz, né? A gente sabe que depois existe uma troca de correspondências, né? De planilhas entre os alunos. Vai ficar ruim. Provavelmente vocês vão ter que usar alguma coisa disso na vida profissional, tá? Eu mesmo usei. Eu tive que desenvolver sistema de custos, sistemas mesmo, né? Por quê? Porque toda empresa tem que calcular. E isso não está só na área de custo, não. Está na área financeira, está na área de planejamento e controle de produção, está em várias áreas da empresa. E você vai ter que saber mexer. Não tem jeito. Bem, vamos para o 6T2. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Beleza, professor. Tá ok. Então, nós estamos aqui no 6T2. Suponhamos que os seguintes custos industriais tenham sido incurridos por empresa em determinado período. Então, os custos indiretos, tá? Aluguel, energia, material indireto, mão de obra indireta e depreciação. Antes da atribuição dos produtos, é necessário ter distribuído a diversos departamentos para que uma melhor alocação seja realizada. Faz-se uma investigação sobre a ligação entre cada custo e departamento onde foi incorrido e verifica-se que... Bem, pessoal, só recordando, vocês lembram dessa transparência? Esse daqui é o esquema básico do custeio, né? Então, só para relembrá-los, a gente separa o que é custo, o que é despesa, custo direto, joga direto no produto, e indireto. O indireto, nós vamos ver se a gente consegue alocar por departamento. Se a gente não conseguir alocar por departamento, nós vamos ratear por departamento. Mas todos esses custos indiretos vão para os departamentos, não tenham dúvida. Depois que foram para os departamentos, eu vou tirar dos departamentos de suporte e jogar para os departamentos de produção. É um rateio em cascata, então nós vamos estar cascateando os custos até chegar nos departamentos de produção. E aí o terceiro nível é eu tirar dos departamentos de produção, por meio daquele taxa horária que a gente viu da outra vez, e jogar para os produtos. Então ele é feito em 3 fases. Uma fase que eu jogo para os departamentos, segunda fase que eu jogo dos departamentos de serviço para os departamentos de produção, e terceira fase que eu jogo dos departamentos de produção para os produtos. 3 fases para a gente jogar os custos. Pois bem, então, vamos ver aqui no esquema que a gente estava falando aqui no momento. Eu achei que eu estava compartilhando a tela e não estava, né? Pequeno probleminha de
compartilhamento. Então, aquilo que eu falei, os custos indiretos, ou a gente joga para o departamento porque ele está com o centro de custo dos departamentos, ou a gente rateia para os departamentos de acordo com algum critério que a área de custo vai determinar. Depois, nós pegamos os custos dos departamentos de serviço, de suporte, e jogamos para o de produção, através de um rateio em cascata. Eu vou cascateando os custos daqui. E o terceiro, eu vou tirar dos departamentos de produção e jogar para os produtos. Então, os 3 níveis que eu estava falando para vocês. E ele já deu aqui os critérios, tá, pessoal? Que é para eu fazer... Fecha isso. O aluguel, que é esse daqui, ele é um custo comum à produção toda. E eu vou ter que ratear. Para não ficar perdendo tempo rateando e depois re-rateando, eu vou jogar ele todo na administração da produção. Olha os departamentos que eu tenho. Eu tenho administração da produção, manutenção, almoxarifado, controle de qualidade, usinagem, cromeação e montagem. Usinagem, cromeação e montagem são departamentos puramente de produção. Já administração da produção, manutenção, almoxarifado e controle de qualidade são departamentos de suporte. Eles vão suportar a produção. Então, aqui eu tenho o departamento de suporte e aqui eu tenho o departamento de produção. Eu vou jogar para os departamentos, tá? Quando a gente faz o rateio em cascata, que é o segundo nível de rateio, eu preciso ter uma determinada ordem. Vou ratear primeiro um departamento, o segundo, o terceiro, o quarto. Por que isso? Porque se eu alterar essa ordem, vai dar diferença de valores. Então, que ordem que eu costumo colocar? Nós vamos usar um seguinte critério aqui, que eu vou explicar daqui a um minuto. Mas, na empresa de vocês podem usar o critério que vocês quiserem. Vocês adotam um critério. Eu vou falar um critério que está no livro aí. Mas, não necessariamente, vocês precisam adotar esse critério na empresa. O critério que está sendo adotado aqui é eu vou ratear primeiro o departamento que está mais longe em termos de processo da fábrica. Então, o departamento que tem menos a ver com a fábrica, apesar de ele estar controlando a fábrica, mas o que tem menos mão na massa é a administração da produção. Segundo, manutenção. Terceiro, almoxarifado. Quarto, controle de qualidade. Isso, pessoal, pode mudar também de empresa para empresa. Pode ser que em alguma empresa essa área de manutenção trabalha o pessoal junto com o pessoal da fábrica, sabe? Então, isso varia. Eu estou usando isso como um critério. Toda vez que eu falar como um critério, é meio aleatório, eu usei, não necessariamente precisa ser assim. Pode ser diferente. O critério pode ser outro. Mas vamos adotar esse critério. O que está mais afastado do processo da fábrica é o que vai ser rateado primeiro. E eu coloco na ordem. Então, administração, produção, manutenção, almoxarifado, controle de qualidade. Está na ordem que eu vou ratear. Facilita para quando eu for fazer a minha cascata. O aluguel, como eu vou ratear o custo da administração da produção por todo mundo, eu já jogo aqui. Eu não vou ficar fazendo rateio aqui. Eu já jogo 150 mil aqui na administração da produção. Ele vai ratear automaticamente para todo mundo. Energia elétrica, a empresa tem medidores em alguns departamentos e tem um outro que é o geral da fábrica. O geral da fábrica, de novo, eu jogo na administração da produção. Eu vou ratear essa administração para todo mundo, então já jogo para ela, não tenho que fazer o rateio. Materiais indiretos, eu vou contar as requisições
E por meio das requisições, eu consigo descobrir que departamento que pediu. Vocês lembram, né? Material indireto vai sair no almoxarifado. Você faz aquelas requisições de materiais, você põe o centro de custo. Na hora que você põe o centro de custo, depois você manda o estagiário lá separar por centros de custo. Mão de obra indireta, que é essa daqui, eu vou pegar o apontamento de salários e encargos da empresa. Eu vou mandar o pessoal lá para a administração da produção, manda o estagiário lá e fala, separa todos os apontamentos de salários e encargos de cada departamento e calcula quanto que cada departamento gastou de mão de obra indireta. E, por fim, depreciação. Eu vou no controle de imobilizado. Toda empresa tem uma área de controle de imobilizado, tá? Vocês devem ter visto, às vezes, na empresa de vocês, uma plaquinha atrás dos equipamentos ou atrás de móveis. No Mackenzie tem também. A área de controle imobilizado, ela controla onde que está cada equipamento, cada móvel, para justamente calcular quem que vai receber a depreciação de cada produto, de cada máquina, de cada equipamento, de cada móvel, quanto cada departamento recebe de depreciação. Então, a área de imobilizado deu esses valores aqui, ó. Somando todos os valores, eu tenho o custo por departamento, que é a primeira parte. Esse daqui, pessoal, é basicamente esse primeiro rateio aqui, ó. Esse rateio rosa, tá vendo esse rateio rosa aqui, essas setas rosa? São esses que eu acabei de fazer nessa planilha aqui. Eu joguei todos os custos indiretos para os departamentos. E eu só tenho esses 7 departamentos na fábrica. Pronto. Agora vamos para o segundo nível. Segundo nível, pessoal, eu vou jogar aqui dos departamentos de suporte ou de serviço para os departamentos de produção. Mas eu jogo em cascata. Eu pego o custo do aqui departamento A e jogo para todo mundo. Mato o departamento A. Pego do departamento B e jogo para todo mundo que sobrou. Menos para o A. Mato o B. E vou fazendo assim, para todos os de suporte. Então a gente determinou que a administração da produção, manutenção, almoxarifado e controle de qualidade são de suporte, e eu vou ratear primeiro a administração da produção, depois a manutenção, depois o almoxarifado, depois o controle de qualidade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tem alguém acordado ainda, pessoal? Sim. Opa, que bom. Tem sim, prof, relaxa. Bem, então vamos lá. Primeiro, eu vou colocar a administração da produção, vou ratear para os outros departamentos pelo critério de custo de mão de obra indireta. Qual a lógica disso daí? Sempre quando você pega um critério, tem que ter uma lógica, né? O critério que foi aí é o custo da mão de obra indireta. O que faz a administração da produção? Ele administra a produção, administra todos esses caras aqui. Seja de suporte, seja de produção. Ele vai ter mais trabalho quanto mais funcionários tiver em cada um desses. Supondo que o salário médio dos funcionários seja o mesmo. Então, quem tiver mais funcionários vai gastar mais de mão de obra. Então, foi dado aqui, ó, 80, 60, 60, 30, 40, 30 e 50. É o custo da mão de obra indireta por departamento. Eu vou jogar aqui.
Só que o da própria administração da produção não entra. Por que ele não entra? Porque eu não quero matar a administração da produção. Se eu quero matar, eu não vou ratear o custo dele nele mesmo. Porque senão eu não mato. Então, não entra esses valores. Eu vou pegar esses valores que eu tenho aqui e vou trazê-lo para cá. O da administração da produção, não. Soma tudo e calcula a proporção de rateio, ou o coeficiente de rateio. Ah, como é que é? Aqui é 50 dividido por 270, 30 por 270, 40 por 270, e assim sucessivamente. Então, calcula. Depois que você calculou, deve dar uma porcentagem. A administração da produção não tem, não tem nem campo. Eu não deixei nem campo, porque é para ele não entrar, para vocês não errarem. Não tem campo. Não entra. Pronto, pessoal? Beleza, professor. O senhor pegou 60 mil e dividiu por 270 mil, é isso? Isso mesmo. Tá, obrigado. Nada. E fiz a mesma coisa com todos os outros, tá? Bem, terminei. Vamos pegar esse custo do Departamento de Administração da Produção, que é 296, e vamos ratear por essa porcentagem. Então, se eu pegar Então, eu pego esses 296 e rateio por essa porcentagem. Reparem, pessoal, que a soma horizontal dá os 296, que é o 296 que nós estamos rateando. É lógico, eu ratei para todo mundo, menos para ele mesmo. Eu ratei para todo mundo. No final, a soma tem que dar ele, tem que voltar a esse custo. Lei de Lavoisier, né, pessoal? A gente não constrói custo, não destrói custo. A gente muda de bolso. Tudo bem? Chegaram nesses valores do azulzinho? Sim, prof, pode continuar. Sim, professor. Tá. Então, chegamos nesses valores do azulzinho. O que a gente faz com esses números? Não era 85 mil o custo da manutenção? Não era 85 mil? Eu joguei mais 65 da administração da produção. Eu vou somar esse antigo mais esse novo e vou chegar em 150. Então, a manutenção era 85, passou a ser 150. Por quê? Porque ela absorveu uma parte da administração da produção. A mesma coisa eu vou fazer com os outros. Então, 70 mais 65, 45 mais 32, 97 mais 43, 57 mais 32 e 70 mais 54. Total geral, 720. Repare que é o mesmo 720 que está aqui. Não muda. Tá? Lei de Lavoisier. Você não perde, você não cria nem destrói. Você só muda de mão.
Professor, para fazer o rateio do azulzinho, da linha azul, eu pego 85, vou fazer do primeiro, que eu sei que é igual para todos. Vou pegar 85 mil e dividir pela porcentagem? Não, você vai pegar esse 292 e multiplicar por essa porcentagem. Tá. 296, desculpa, 296 e multiplicar pela porcentagem. Tá, obrigada. Tudo bem? Mesma Tudo. coisa E esse aqui. cálculo, e esse rateio, custos após rateio de ADM, eu tiro esses valores em cinza da onde? Esses custos aqui, eu pego o custo anterior e somo com esse que foi rateado. Dá um novo. Tá bom. Ok, obrigada. Nada. Me fala quando você terminar, para a gente continuar. Pode seguir, professor, senão vai atrasar demais. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei esse custo da administração de produção e joguei para todo mundo. O custo total se manteve. Não tem nada na administração de produção. Ele não teve mais. Eu risco ele. Ó, sai fora. Não entra mais. Então, os custos agora continuam, o total continua sendo o mesmo, só que os custos por departamento se alteraram, aumentaram, todos aumentaram, e não tem mais a administração da produção. Eu vou fazer a mesma coisa com a manutenção. A manutenção, ela rateia para os outros departamentos com base na quantidade de requisição de manutenção. Então eu chego para o estagiário e falo, estagiário, vai na manutenção e pega as requisições de manutenção. Separa por departamento. Ele foi lá, separou por departamento. Não entra a administração da produção e não entra mais manutenção. Ele separou, eu tenho essas quantidades, calculou a porcentagem. Então, tem a porcentagem de cada um. Bem, calculei as porcentagens. Eu vou pegar agora o custo da manutenção, que é 150 mil, o novo, porque não era. Ó, ele era só 85. Passou para 150. Eu vou pegar esses 150 mil e multiplicar por cada uma dessas porcentagens. Eu vou ver quanto que é o valor do rateio. E no final, eu vou somar o custo após rateio da administração, mais esse rateio da manutenção, e eu tenho um novo custo de cada departamento. Menos da manutenção, menos da administração da produção. O total continua sendo o mesmo. 720 continua sendo 720, que era o mesmo do antigamente, 720. Continua o mesmo. Outra coisa interessante, ó, o 150, ele está aqui, ó, é a soma disso daqui. Soma disso daqui, 150, é exatamente isso que eu rateei. Da mesma forma como a soma desses 296 mil, está aqui, ó, 296 mil. Então, e nós temos sempre 720, 720, 720, não muda. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Fala. Eu não entendi por que que a gente faz isso. Em que momento, assim, da empresa? Que situação?
não entendi qual o momento da empresa. Aquilo que eu expliquei. Quando que a gente faz isso? Quando que a empresa faz isso? Se a empresa, toda empresa tem que determinar o custo dos seus produtos. E aí ela vai determinar qual vai ser a metodologia que ela vai usar para determinar os custos dos produtos. Geralmente ela começa fazendo por absorção, que é aquele que a gente viu anteriormente, que é mais fácil. Quando a empresa começa a crescer, começa a se departamentalizar, começa a ficar mais complexa, aí ela começa a perceber que aquele por absorção dá muito erro. Então, como ele dá muito erro, vamos usar um sistema que seja um pouco melhor. E ele passa para o departamento. O departamento ele é um pouco mais preciso, ele continua sendo com alguns erros, mas ele é um pouco mais preciso. E ele tem a vantagem de me dar isso daqui, ó, que são os custos, além de me dar os custos dos produtos, ele me dá os custos dos departamentos, que é uma informação importante para eu ter. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Então, a empresa, conforme ela vai crescendo, adquirindo maior complexidade, ela começa a querer fazer uma coisa um pouco melhor. Uma dessas coisas é um custeio melhor. Tá? Por isso que a gente está fazendo tudo isso. Então, eu consegui calcular aqui os novos custos, já tirando a administração da produção e tirando a manutenção. Qual que é o próximo que eu tenho que tirar? O almoxarifado. O almoxarifado eu vou ratear pela quantidade de requisição de materiais. De novo, eu pego o estagiário, vai no almoxarifado. Me pega a quantidade de requisições que tiver lá do ano e me separa em montinhos. Só que não entra a administração da produção, porque já saiu, não entra a manutenção, porque já saiu, e o almoxarifado é o que eu vou tirar agora, ele também não entra. Tá? Legal. Ele foi lá e separou, controle de qualidade não tem nenhuma requisição, usinagem tem 40, cromeação tem 50 e montagem tem 60. Total 150. Eu calculo aqui quanto que é a proporção, igualzinho aos anteriores, mesma coisa. Aí eu vou pegar esse custo do almoxarifado, que é 151 mil, e vou ratear nessa proporção. Total, 151 mil. Por quê? É os 151 mil aqui que eu estou rateando para todo mundo. Estou distribuindo o custo para todo mundo. Acabei de distribuir o custo para todo mundo. Eu vou pegar o custo anterior, 119, não ganhou nada, controle de qualidade, continua com 119. Usinagem, 192 mais 40, 232. Cromeação, 182, montagem, 185. Então, tirei o almoxarifado. Almoxarifado agora não entra mais. E agora? O último que eu fala. Eu ainda estou na segunda tabelinha, mas. Segunda? Sabe essa linhazinha azul que a gente tem que somar o anterior com o atual? Sim. A linhazinha azul não é o anterior, é o rateio. Essa linhazinha azul é o rateio. Aqui nós vamos, essa cinza que nós vamos somar o anterior, que é o cinza anterior, mais esse azulzinho, tá? Então, essa daqui. Então, mas aí esse rateio, no caso, vai ser o resultado dessa linha cinza anterior, é isso?
Isso, Ou é a vai linha continuar cinza anterior, mais esse azulzinho que eu acabei de calcular. Professor, Fala. Não. pode responder ela, depois eu pergunto. Tá. Não entendi. Essa linhazinha azul, então, vai ser. Essa linhazinha azul, ela é esse 150, que é o custo anterior, multiplicado por essa porcentagem de rateio. Eu estou rateando esse 150 e colocando nessa linhazinha azul. Esse vezes esse. Ó, então, E aí, isso e vai aí, ser nessa sempre considerado. cinza, nessa cinza, eu somo a cinza anterior mais essa azulzinha. Eu tenho um novo custo. Mas a minha no segundo já não bateu. Qual? Que linha? Que número de linha aqui? 36. 36. Aqui não bateu? Não. Ah, é sempre vai ser sempre multiplicado por 150. Isso. Por que, professor, que eu pego sempre o primeiro? Porque é esse que eu estou rateando. É esse 150 da manutenção que eu estou rateando para todo mundo. Tá, entendi. Tá bom. Tá bom? Obrigada. É aquele rateio em cascata. Eu primeiro rateio o que está mais longe da produção. Depois o segundo mais longe. Todo mundo vai receber um pouquinho de custo desse cara. Todo mundo aqui recebeu um pouquinho de custo desse cara. Ficou com um novo custo. Aí recebeu um pouquinho de custo desse cara. Ficou com um novo custo. Vai receber agora o custo do almoxarifado. Vai ficar com um novo custo. E, por fim, vai receber o custo do controle de qualidade. Vai ficar com um novo custo. Tudo bem? Nós estamos aqui já no controle de qualidade. Controle de qualidade da última vez estava com 119 mil. Eu tenho que mandar esse 119 para todo mundo aqui, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, ratear ele pela quantidade de peças que foram feito o controle de qualidade. Eu mando o estagiário na área de controle de qualidade, ele pega o número de peças que foram controlado, né, foram testadas, acha a proporção, pega esse 119 e multiplica por isso. Multiplica pelo coeficiente de rateio de cada departamento. Professor, Fala. eu entrei um pouco atrasado, peço desculpa interromper. Esse arquivo que você está usando, eu estou tentando localizar ele aqui no Moodle. Ele está em dois lugares. Ele está na aula da semana, antes da semana da engenharia, e está na aula de hoje, no Moodle. Então, na aula de hoje, o 6T2, que é essa aba que você está, não bate o número aqui. Nossa, tá. Beleza. Não, já preencheu aí. Tá bom. Localizei aqui. Localizou? Ah, Tá. Bem, pessoal, vai fechar daqui 1 minuto. Quando eu vou dar 5 minutinhos para a gente tomar um cafezinho, dar uma pausa. Quando a gente voltar, eu vou dar uma reexplicada de novo, mais rápida, aqui nesse daqui, e depois a gente continua o exercício. Tudo bem? Se vocês quiserem, enquanto está aí parado, tá? Tira uma foto aí agora, só para vocês acertarem aí os números, tá?
Então, vai fechar em menos de 1 minuto. Você pode subir um pouco, professor? Obrigado.